E aí, pessoal, beleza? Sou Fábio Marcondes, autor de 5 livros, e aqui a gente fala sobre abstinência e dependência química. Eu recebi uma sugestão de tema, achei muito legal, fazia tempo que ninguém me mandava uma sugestão de tema. E eu vou falar sobre sinais que a pessoa possa estar usando álcool e droga, tá? Mas antes, te convido para se inscrever no canal, caso não tenha se inscrito ainda. E eu tava refletindo, né? Porque, poxa vida, sinais que a pessoa tá usando, os sinais eles podem ter várias respostas, né? Precisa primeiro entender algumas coisas. Por exemplo, será que é um começo de uso? Será que já está no meio de um uso? Será que está no final de um uso? Será que a pessoa já usava e parou? E o que ela está tendo, de repente, alguma coisa em cima de um lapso, de uma recaída ou de uma volta ao uso? Será que ela está num fundo de poço? Obviamente, sinais que está usando é porque até então o assunto não tinha sido revelado e ou já teve, né, um catarse e estava num processo então de recuperação e tratamento. Então é importante entender muitas coisas, né? E também os aspectos da própria droga, do próprio álcool, né? Porque cada droga, de repente, vai se manifestar de um jeito, ter um tipo de sinal, e mais do que isso, né? Tem que entender a pessoa. O que ela teve de instrução, o que ela vive, o que ela acredita, quais são os comportamentos dela, né? Quais são os pensamentos, os sentimentos. Então, são muitas coisas. É o que eu sempre falo. No universo do vício, no universo da recuperação, sabe? No universo da dependência química, fica difícil protocolar algo. É difícil ter um checklist. Obviamente é importante que haja, né? Existem métodos, existem algumas coisas que já são mais bem formatadas e elas são importantes, é necessário que exista, é um ponto de partida, mas tudo isso é muito volátil, muito individual, é, tem muitas ligações com o que a pessoa é, com o que ela vive. Mas de qualquer maneira, eu pensei em algumas coisas e eu vou tentar ilustrar aqui para poder de repente tentar contribuir, né? Eu, obviamente, já conversei com essa pessoa, já passei alguns conteúdos que eu tenho, inclusive, aqui no canal. E para quem se interessar no assunto, fica à vontade, me procura. Porque é muito comum, né? Eu acabo conversando com muitas pessoas, muitos adictos, né? Para deixar de uma forma mais resumida. Mas pessoas que nunca usaram drogas também conversam comigo, se identificam com algumas questões do sentimento, né? Que é o meu principal foco de trabalho. E muitas pessoas que convivem com adictos também me procuram. E aí eu sempre falo, poxa, legal, faço aquele acolhimento, converso, esclareço o máximo de coisas que eu souber também. E sempre digo, olha, agora eu preciso conversar com a pessoa, porque o trabalho é com a pessoa, né? Mas eu sempre faço sugestões, orientações, enfim, um acolhimento com tudo que eu posso, né? E eu tava pensando os sinais, né? Vamos fazer alguns possíveis cenários, né? Então, uma pessoa que iniciou a usar droga, tá começando a fumar maconha. Meu, aspectos físicos, assim, que pode acontecer. Dependendo da pessoa, uns efeitos mais naturais, assim, normais e comuns, meu, a pessoa vai ter ali, sei lá, uma larica, né? Vai, puta, do nada de tarde fazer um lanche, nossa, estratosférico, né, meu? Um cheeseburger com Doritos, uma larica de, sei lá, bolacha, porra, com leite condensado e, caralho, aquela orgia, né? Aquele orgasmo, sabe, gourmet, que você vai olhar assim e fala, caralho, mano, que rango, hein, velho? Então, assim, é uma puta de uma laricona, né? Isso é mais adolescente, mas rola, né? É, pô, de repente aquele nocaute, né? Do nada você chega assim, tá dormindo na sala, no edredom ali, embrulhado, pá, os olhos meio vermelhos, né? E sim, são efeitos mais primários, né? Vamos dizer.
Posteriormente, de repente, sei lá, já é um uso continuado, né? A pessoa pode ter alteração de humor, ela pode ficar, de repente, irritada se não tiver, pode ficar meio depressiva se também, de repente, já tem alguns traços para isso, impaciente, ansiosa. A pessoa pode entrar num estado de ansiedade muito forte, sabe? Se de repente não tem. E aí já começa a entrar nos aspectos de falta, né, da substância. Outras pessoas podem ficar com paranoias. Eu já retratei aqui, né? Minha experiência com maconha no início, ela foi totalmente paranoica, delirante, sabe? Com possíveis efeitos esquizofrênicos, assim, sabe? Ou, subjetivamente dizendo, mediúnico. Enfim, mas eu fiquei trilili quando comecei a fumar maconha. O álcool, né? O álcool, ele tem um aspecto muito mais social, até familiar, é, e também seria mais difícil esconder, né? Vamos dizer assim, porque a pessoa embriagada, ela muda a voz, fica cheiro, né? Muito forte, assim como a maconha também pode ficar um cheiro muito forte. No começo a pessoa pode ficar mais alegre, mais desinibida, mais divertida, e posteriormente ela pode ficar irritada. É muito comum, assim, existir essa alteração de humor, isso é algo muito característico, né? E o álcool, bom, ele teria um efeito aí muito mais imediato se houvesse de repente um dano, né? Um acidente de carro, uma briga, seria talvez um pouco mais difícil de esconder. Eu acredito que seja mais fácil de identificar. Cara, LSD, êxtase, dificilmente alguém vai ficar louco de êxtase em casa ou de LSD, porra. Mas sei lá, vamos supor que a pessoa esteja louca de êxtase em casa. Talvez ela te abrace e fale que ame, e escute música e fique pulando. Se for um êxtase mais puro, né? Com mais MDMA do que anfetamina ou qualquer outra coisa. LSD, mano, LSD, o cara vai ficar assustado. Vai olhar as paredes derretendo, vai conversar com nada. Pra quem também entra nesse nível, né? Então, assim, acho que essas drogas já seriam mais difíceis de sinalizar alguma coisa. Crack é altamente destrutivo. Dificilmente a pessoa iria conseguir se comportar ou disfarçar se desse umas cachimbadas, né? Ela ficaria, com certeza, fora de si e o comportamento seria nitidamente, sabe, percebido. Agora, cocaína dá pra gente explorar um pouquinho aqui, tá? Porque a cocaína, ela em algumas pessoas, eu vou falar de mim para deixar bem notório. Eu no começo do uso da cocaína, eu conseguia funcionar perfeitamente. Então, eu cheirava e comia, eu conseguia comer. Eu ficava muito mais sociável, comunicativo, contente, alegre, né? Dava uma excitação. Então, nossa, parecia que eu tava super legal, super feliz, super bem. É, dormia, transava normalmente, conseguia fazer todas as coisas, tá? Mas esse geralmente é um uso inicial. Algumas pessoas conseguem, inclusive, ficar assim pro resto da vida. Trabalham, estudam, convivem com ambientes familiares, social, relacionamentos sexuais, sexoafetivos, né? Propriamente dito. É, Cara, tudo. A pessoa ela consegue manter ali, de uma certa forma, uma pseudo-funcionalidade, né? Obviamente, dentro, ali nos bastidores, ela já possa viver algum tipo de incômodo. E assim, os efeitos de aspectos comportamentais, psicológicos, emotivos, etc., esses já ficam mais enaltecidos. Então, uma irritabilidade muito mais profunda, uma impaciência, talvez estágios de melancolia, de tristeza, de isolamento. Também a pessoa muitas vezes se isola. É como se talvez ela voltasse ao normal se estivesse usando. Então,
algumas coisas desse tipo, né? Ah, tem os efeitos físicos também, né? Dependendo do nível de uso, cara, narigão velho entope, tem jeito. A desculpa de rinite é a melhor do mundo, tá ligado? E usar aqueles bagulho lá que desentope o nariz. Mas vai estar o tempo inteiro fungando. Vai estar, meu, o tempo inteiro. Isso se não der uma goela e deixar, né? O giz na lousa, né? Aí fudeu, aí caiu a micha. Mas assim, comportamental talvez seja uma das primeiras identificações, assim, algum dos primeiros sinais, sabe? Porra, se passar a noite sem dormir. Ah, não tô com fome. Porra, teve um encontro de família final de semana e, sei lá, o cara não comeu nada. Bebeu, né? Bebeu e fumou cigarro pra caralho e nem fumava. Ah, tô ansioso, comecei a fumar cigarro. Pode ter ali uma associação. Geralmente é um combo que acontece muito, sabe? É cocaína, cigarro e álcool. Tem pessoa que só cheira, enfim. De novo, né? Não tem como deixar algo formatado por completo. Existem algumas coisas que são muito próximas e muito parecidas. Então, poxa, em relação a sinais, seriam basicamente esses, assim, sabe? E isso também considerando esses estágios, como eu disse, né? Se é um uso inicial, se é um uso já no meio, né? E, pô, o que seria o meio? Porra, sei lá, mano, 10 anos de uso, 1 ano de uso, tem que entender, são variáveis, tem que entender muito mais do que propriamente o uso, né? Como eu sempre insisto aqui em todos os meus conteúdos. Agora, a premissa, que é o ponto mais importante que eu acredito para tudo, é o diálogo, sabe? Se infelizmente tá numa situação dessa, de desconfiança e ou tentativa de ver o que tá acontecendo, é porque não há diálogo, né? Então, fica ruim para todo mundo, fica ruim para quem usa, porque de repente tá fazendo escondido, e fica ruim para quem convive, porque não consegue ter ali uma recíproca, uma cumplicidade, um nível sabe, de confiança. Então o diálogo é a base de tudo, por mais que seja, meu, por mais que role estresse, que role tristeza, decepção, porque já é um universo muito doloroso, muito sensível para todo mundo, sabe? Sei lá, vamos dar uma viajada aqui. Vamos supor que uma pessoa estivesse com problema com álcool e droga e fez algum tipo de tratamento, sei lá, ficou internada, foi para grupo de 12 passos, ficou na religião, fez terapia, psiquiatria, não sei, qualquer coisa que de repente gerou ali um momento de abstinência, de sobriedade e não houve, né, a sustentação, não houve o trabalho de continuidade, que é de repente uma das coisas mais importantes que eu venho insistindo bastante aqui, que é o aspecto de consolidar o ponto de partida, né? A diferença tá aí. E aí essa pessoa teve um lapso, uma recaída e talvez já tenha, sabe, entrado numa volta ao uso. E ela tá com vergonha, tá se sentindo culpada, tá com raiva porque não consegue, tá triste. E aí você que convive com essa pessoa tá vendo tudo aquilo e também se sentindo basicamente, sabe, igual e vocês não falam. Ou quando, sei lá, tentou falar, não conseguiu, teve uma repulsa de um dos lados. E é aquilo que eu falo, né? Poxa vida, eu adicto, porra, gerei uma série de transtornos, sabe, pra quem convivia comigo. Eles me suportaram, me acolheram, sabe? E no começo da minha recuperação ainda era só patada em cima de quem mais me amava. Quando eu comecei a ter clareza de raciocínio, comecei a conhecer o meu sentimento, estabilizei um período de abstinência continuada, comecei a entender o que eu era, aos poucos eu fui também acolhendo quem me suportou e me amou, porque faz parte de um processo. Então, imagina, eu só dava patada. Porra, a adicção é uma doença altamente destrutiva, ela contamina, ela vai poluindo tudo à sua volta. Todos ficam afetados. E ali, conforme eu fui recuperando a minha lucidez e descobrindo comportamentos bons e entendendo meu sentimento, compreendendo a minha questão racional,
eu também pude acolher e suportar, talvez, alguns aspectos que também deixaram em dano as pessoas que conviveram comigo. Então, em algum momento, há uma troca. E nesses, sei lá, encontros, né, de, porra, será que tá usando? Puta, mas eu tô achando estranho, mas sei lá. Em algum momento, se de repente você pergunta, meu, e aí, que está estranho, você tá usando? Se outra pessoa tá alterada, ela fala, porra, mas que saco, eu não tenho ouvido de novo tudo isso, né? Aí você vai ficar aqui com a ovo, vai ficar nervosa, vai tomar no cu, cara, não aguento mais essa porra. Então, assim, em algum momento alguém vai ter que ceder, sabe? Se você tá bem, se você não tá usando e tá com rinite mesmo, vamos supor. E aí a pessoa que convive com você fala, e aí, que você tá... Por que esse nariz correndo aí o tempo inteiro? Ao invés de você ficar, caralho, olha lá de novo, tô sendo cobrado. Fala, não, puta, eu tô com rinite, meu. Eu tô sem fome, eu tô ansioso, sabe? Eu não sei. Aí você acolhe, você fica bem, vocês vão ficando bem juntos. A base é o diálogo. A base é a honestidade e a transparência, porque não se alcança um nível de honestidade completa, porque não enxerga, então tem que ser o máximo transparente, porque é tudo muito confuso, é tudo muito misturado, e às vezes já tem um desgaste, e esse desgaste, se ele não for vivido em cima de uma base de amor, de troca, de carinho, sabe? Vai gerar afastamento. E talvez algumas coisas que possam auxiliar, não sei, tô dando uma viajada junto com vocês. Sei lá, dizer assim, meu, porra, foi internado, foi preso, tomando remédio, tá fazendo tudo. Cara, eu não aguento mais. Se você estiver usando, eu não quero mais. Pra mim não dá. Eu tô doente, eu tô zoado, eu tô com ansiedade, com depressão, quero morrer. Agora eu me fudi agora. Aí a pessoa de repente vai olhar e falar, pô, calma aí então, eu não quero perder isso, calma. Já perdeu família, emprego, já perdeu tudo, conseguiu recuperar, fez novo, sei lá. Cara, é história que não acaba mais. Aí vai falar, pô, calma aí então. Não, puta, eu recaí, tô mal, mas eu tava com vergonha, tava com medo de acontecer isso. Eu não quero te perder, eu não quero perder, eu não quero me perder, eu não aguento mais. E aí vocês vão se encontrando em base de verdade, em base de amor, de cumplicidade. É óbvio que não é sempre que isso é possível, ainda mais se estiverem todos desgastados. Mas tem que tentar, tem que tentar. Porque numa dessa, falar, ah, não, não quero mais isso, ah, não quero, também não quero mesmo, então vai tomar no cu, essa porra, não aguento mais. Ou não, fica triste, não aguento mesmo, não aguento isso. Aí começa a pensar e faz carta de suicídio, e vai, e programa, e vai, e morre. E morre, velho. E morre, mano. Então é foda. É foda. Sei lá, pra deixar uma mensagem aqui. Identificou alguns sinais? Chega junto. Tenta falar. Tenta falar, cara, eu tô com você. O que tá acontecendo? Teve repulsa, negação? Fala, meu, assim não vai dar, eu não quero. Vamos tentar de outro jeito. Tenta de novo no dia seguinte. E você, que é o adicto, de repente, não se sinta ofendido. Saiba que é uma tentativa também de ajuda, sabe? Porra, perguntou? Fala, meu, usei. Não, não usei, é só ansiedade mesmo das coisas, conta pra pagar, trabalho, não consigo emprego, qualquer merda. É a vida, é a vida. A porra do vício não é nada, não é nada. Tirou essa merdinha, fica tudo, tudo, e tem que trabalhar o tudo. É o tudo que significa. E o tudo é sentimento, é pensamento, é comportamento, é vivência, é o que teve de vida, é o que pode ter daqui pra frente, é o que você tem com quem convive com você, o nível de diálogo. Sabe? Então, é difícil. Mas um dos caminhos que eu acredito muito é realmente a base de conversa, tá? Com o máximo de honestidade que enxergar, com toda a transparência, por mais esquisito e atrapalhado que seja, tá? Para que haja pelo menos possibilidade de tentar algo juntos e ou saber alguns limites, tá? Para que então não seja perdido o que tem,
ou seja então iniciado uma história nova, ou seja então continuado tentativas, mas de repente diferentes em outros momentos, sabe? Buscar ajuda de profissionais, porra, tudo isso tá acontecendo por causa da droga. Mas cara, será que não tem mais coisa? Será que tem a ver? Se é um relacionamento, será que de repente uma terapia de casal, você que convive, você procurou ajuda quando a pessoa procurou ajuda? Você foi procurar um profissional para trabalhar, de repente, quem sabe, uma codependência? Ou os seus aspectos propriamente terapêuticos, de alguma outra forma, tem que caminhar junto, sabe? E isso vale para pais, irmãos, amigos, cônjuges, cuidadores, tudo. O caminho ele tem que ser andado junto, porque de fato a adicção ela acaba envolvendo todos e todos de uma certa maneira podem tentar melhorar juntos, tá? Mas é isso. Em relação aos sinais, o que eu enxerguei foi isso. Espero que ajude, que contribua com alguma coisa. Só que para mim o mais importante é, mesmo que haja a identificação de alguns sinais, que possa existir também a tentativa de um diálogo. Se preparando, inclusive, para uma negação, sabe? E se você, que é um adicto, está me ouvindo e vive também alguma coisa parecida com isso, também tentar compreender que se você estiver bem, você também pode compreender as dificuldades de quem convive com a gente, sabe? E é isso. Acho que é isso. Então, ficamos por aqui. Se quiser falar comigo, tem os meus contatos. Se quiser mandar uma pergunta ou sugestão, fica à vontade. Valeu!